Salve, salve, rapaziada! Bem-vindo à nova temporada do Resenha dos Crias 2025. Vamos começar com tudo hoje, hein, Tonico? Temos uma convidada super especial, vai contar uma baita de uma história aqui pra gente. Mas antes de mais nada, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo a essa temporada de 2025 que vai ser... Já vamos começar com chave de ouro, né? Vamos começar com chave de ouro, vamos abrir a temporada daquele jeito. Sempre falamos de futebol, chute no like, mas hoje vai ser mergulha no like. Mergulha bastante like pra gente. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal aqui, o nosso aqui, ó, Cast dos Crias. Vamos lá. Daiane Silva, boa noite. Muito obrigado. Boa noite, galera. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sempre falo que falar de esporte paralímpico, vou falar também de nutrição, que é a minha profissão, mas falar de esporte como um todo é sempre um prazer e obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Antes de mais nada, a gente sempre começa o programa você contando um pouco da sua história, né? De onde nasceu, como você chegou no meio do esporte. Acho que isso é super importante também pra gente. Bom, eu sou natural de São Tomé, no Rio Grande do Norte, né? Então vim lá de cima e Potiguar com muito orgulho e tenho uma formação congênita nos membros superiores, né? Então nasci com essa deficiência. Mais ou menos ali nos 7, 8 anos de idade, como boa família nordestina, nós migramos da zona rural para a cidade, né? Para Natal. E aí lá em Natal, meu pai reencontrou um grande amigo da família, que é o Assis Avelino, que é um grande medalhista aí de Sydney, Pequim, né, grandes Atenas, né, grandes Paralimpíadas que ele esteve. E nesse encontro ele me convidou para estar começando no esporte. E até então eu nunca tinha visto numa piscina de perto, só pela televisão. E de cara eu olhei para ele e falei, eu quero nadar. Mal tinha noção do que viria pela frente, né? Mesmo estando em Natal, com as praias de lá... Pois é, mas fui para a piscina. Uau! E foi assim, paixão à primeira vista, entre aspas, né? Foi um começo muito difícil, assim. Foi muito desafiador, eu não tinha equilíbrio na água, pela questão da ausência dos membros, né? Então, eu tive muita dificuldade, tinha medo de pular do bloco, então eu sofri muito no começo. A verdade é que o começo foi extremamente difícil, mas eu tive o apoio da minha família ali, que me acordava para dizer vai, né? E isso foi fundamental. E aí, Tava muito em desistir ou não? demais, assim, todos os dias. Eu, às vezes, inventava dor de cabeça porque eu não queria ir. Por quê? Porque era difícil, né? Era difícil se manter em cima da água, era difícil respirar ali. Eu sempre falo para as pessoas, a piscina, a água, ela não é o habitat natural de um ser humano. Então, é muito difícil para um ser humano ele conseguir se adaptar facilmente. E eu já tinha 12 anos, então, assim, não ia ser fácil. Mas foi o momento que a minha família entrou em campo, né? E falou, não, você consegue, vamos lá. E era aquela luta diária, assim, pra gente conseguir ir e tudo mais. Ônibus, né? Toda a situação que a gente sabe que toda família de classe média baixa, né, sofre. E aí, aliás, de classe baixa. E aí a gente, 2 anos depois, mais ou menos, aliás, 1 ano e meio depois, eu fui no meu primeiro campeonato escolar. E ali eu já conquistei 2 medalhas de prata. Então foi onde tudo mudou, né? A chave virou literalmente. Quantos anos? 14. 13 para 14, E aí eu falei, não, é isso que eu quero para minha vida, né? E aí 2 anos depois veio a primeira convocação para a Seleção Brasileira de Jovens, né? Seleção Brasileira Juvenil. E foi incrível, assim. E aí começa a minha história, né? E a história começa aí, Ela tem uma outra história que eu sei que ela foi a menina que mais tinha boneca na cidade dela. Tá vendo, ó? Ele começou já a soltar... Eu sei que ela foi muito obediente, o papai dela presenteou ela com um caminhão de boneca. A história dessas bonecas é bem interessante, né? Eu vou contar para vocês e para o público, que pouca gente sabe. Quando a gente fez essa migração, né, esse êxodo rural, e eu cheguei na escola, na cidade, eu fui a sensação. Porque até então as pessoas, e inclusive os professores, nunca tinham visto uma menina sem mãos escrever com o que tinha ali, né? E além de escrever, tem uma letra bonita. E isso chamou a atenção. E aí a minha então professora chamou a TV local
para filmar aquilo ali, para mostrar, né, para as outras pessoas. E aí, quando o apresentador me entrevistou, ele perguntou assim: se fosse para você ganhar um presente, o que você gostaria de ganhar? E eu nunca tinha tido uma boneca até então, né? Eu vim do sertão, do Nordeste, meus pais com 5 filhos, né, não tinham condições de me dar uma boneca. E aí eu falei, uma boneca. E eu lembro até hoje da cena de um caminhãozinho chegando na frente da minha casa com um monte de boneca. Então, essa história é isso, né? Então, naquele momento, era uma TV local muito assistida, né? E aí eu fiquei realmente bastante conhecida, assim, nesse contexto. E foi muita boneca, gente. E depois eu doei tudo de Dividiu, novo. dividiu? Dividi com minha irmã, com vizinha. Depois tem uma que até hoje é da minha sobrinha. E eu brinco que essa boneca tem 25 anos de idade. Que eu passei pra minha sobrinha. Então, assim, são coisas que marcam e que ficam pra sempre, né? Nossa, que história. É. Tem mais ainda, viu? Começou bem, hein? Ah, tem mais Já ainda. você já começou com gosto. E ó, essa atleta aqui não é por acaso, né? Me confirma aí, me corrige, mas bronze nos 50 metros borboletas em 2011, nos Jogos Parapan de Guadalajara. Em Toronto, em 2015, prata no revezamento 4x100, certo? Não, foi Ouro em Ouro, ouro. Toronto em Foi ouro nos 2015 50 borboleta e recorde para Pan-Americana. e Isso. recorde para Pan-Americano. E prata no revezamento 4x100 em Lima. Isso. É, que aí Que é a tá medalha aqui. que tá aqui, que daqui a pouco a gente Aham. vai mostrar. Tem várias outras competições que eu sei Sim. aqui, é só algumas que a gente listou. O que que é mais difícil? O começar a primeira, a última? Qual que é o mais desafiador? Como que começa ali essa história para participar dessas competições Aham. tão importantes que é pro Brasil, né? Acho que o mais difícil é responder essa sua pergunta. O que que é mais difícil? O começo ou o fim? Tanto que esse fim ainda não existiu, Eu né? sei. Eu brinco que eu terminei minha história na seleção brasileira e na minha busca por índices para estar na seleção brasileira. Mas eu ainda estou na piscina dando o meu melhor e nadando a minha prova, que é o que eu amo fazer, independente de resultado. Claro. Mas os desafios, eles são enormes, né? São 18 anos de carreira. E o início foi muito... Eu acredito que o início foi muito difícil. Porque pela cidade, pelo estado, pela estrutura, circunstâncias em que treinava. Então, hoje eu fico me perguntando, gente, como eu aguentava treinar mais de 3 horas por dia debaixo de sol de 33 graus, 32 graus, que é o sol de Natal, às 2 da tarde. Né? 2 às 6, às 4 da tarde. Então, assim, e dava tudo, sabe? E, assim, adolescente, 16, 17 anos. E hoje eu penso, caramba, não é o quanto que eu perdi, né, dessa época da minha vida, mas o quanto eu ganhei, porque o esporte me deu tudo que eu tenho hoje, em todos os sentidos, né? E hoje eu vejo ele transformar a vida de milhões de pessoas que têm deficiência. E não só que têm deficiência, né? Atletas olímpicos também. É, mas o início foi mais desafiador, respondendo a sua pergunta. Porque, como eu te falei, vim de uma família de classe baixa, a gente saiu da zona rural, uma família com 7, 8 pessoas, que a gente tinha um contexto de realmente de sobrevivência, então não foi nada fácil. E o meu pai, principalmente, ele sempre me viu no esporte como se fosse um hobby. Depois da medalha de Guadalajara, tudo mudou. Ele passou a entender que ali também seria uma Uma atleta mesmo. profissão, né? Aham. Mas até então, meu pai sempre foi muito incisivo na questão do estudo. Talvez por isso eu sempre fui muito estudiosa também e procurei me formar e, enfim, seguir uma profissão. Mas o meu pai ele sempre foi muito incisivo nisso, né? Apesar de amar esporte também, tudo. Mas ele sempre foi o cara que colocou muito pra mim ali os pés no chão, né? Ó, legal, ganhou essa medalha, ok, mas e aí? Como estão suas notas? Então, isso pra mim, assim, foi fundamental, né? Porque não é só o que você é dentro da piscina, mas e o que você é fora, né? Como que você se porta? Isso também é educação, isso também vem de onde você se qualifica, de onde você estuda, né? Graças a Deus eu pude estudar em boas escolas, em uma boa faculdade por causa do esporte, né? Então eu tive acesso à bolsa, né? Por causa da natação. Então, assim, sempre procurei aliar os dois. E isso é fundamental.
Ah, legal. E assim, só para entender um pouco, você falou que você entrou para a seleção brasileira juvenil, e depois, aí uma coisa é a parte juvenil e depois tem a parte para as Olimpíadas, né? Como funciona essa questão de índices para conseguir ter a vaga, né? Primeiro Uhum. para você estar dentro do grupo da seleção brasileira, e depois como funciona para você poder realmente participar e estar entrando dentro dos Jogos Paralímpicos, né? Uhum. Bom, só para o pessoal de casa também entender, o esporte paralímpico ele funciona através das classificações funcionais, que são a classe, né, onde o indivíduo vai se integrar, S1, S2, é isso aí que você tá falando? e isso, esse da natação, de Tá, acordo com a deficiência desse indivíduo. Tá. No caso da natação, o S é composto por um S e uma letra. O S é de swim, que é natação em inglês, né? E os números vão de acordo com o grau de deficiência. Então, quanto maior o número, menos deficiência, vamos dizer assim, essa pessoa tem. Né? Então, eu tô na classe S6, é uma classe mediana para alta, que eu falo assim, que na minha classe tem de tudo. Então, a gente vai entrar nesse papo de classificação funcional, que é bastante polêmico, e eu gosto de falar dele. Eu É gosto de polêmico. falar, é Gera polêmico, eu gosto de falar, porque a gente tem que falar. E você concorda ou não concorda? Tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não é isso aí. concordo. E a gente tem que falar porque é dessa forma que se faz um esporte justo, ou o menos injusto possível, né? E, por exemplo, a gente tem um caso do nosso grande, que para mim é um ídolo, o André Brasil. Muitos de vocês devem conhecer. Sim. Um dos maiores medalhistas paralímpicos da história. Ele é S10, então ele só tem um pequeno comprometimento na perna, né? Uma sequela de poliomielite, se eu não me engano. E assim vai descendo, né? Então o S1, o S2 é aquele que quase não tem membro, ou que é o tetraplégico, por exemplo, Tá. né? E aí vão subindo os graus de acordo com o número. Do S11 ao S13 a gente tem os visuais, onde o S11 é o que não enxerga nada, o S12 um pouquinho mais, né? E o S13 ele é só baixa visão. E o S14, que é o deficiente intelectual, né? Então ele tem algum grau ali de alguma questão, disfunção neurológica. Que são aquelas duas irmãs gêmeas, né? As gêmeas, As gêmeas, Débora e né? Beatriz, que são pessoas maravilhosas também e excelentes nadadoras. E aí, é isso, né, gente? Vocês perguntaram, depois É vocês isso. cortam essa parte. Não, não, não. Não, é importante, é importante. Não, Vamos mas eu cortar falo nada, assim, não. que é da sequência da sua pergunta. E aí, através Da desses seleção. níveis, isso, Ah, da tá. seleção. E aí, voltando à questão da seleção, para chegar na seleção brasileira, existem os índices técnicos, que são as marcas que você faz, e de acordo com sua posição no ranking mundial ou aproximação, você entra na seleção. Né? E aí vai de acordo com isso. Então, geralmente, os 10 primeiros do ranking mundial, os 12 primeiros do ranking mundial, estão geralmente dentro da seleção, complementando algum dos níveis, né? Que hoje são níveis. E isso faz com que o atleta ele tenha um desempenho maior e ele consiga buscar cada vez mais o top 3 ali, né? Entendi. Então, é mais ou menos isso. E aí existe um cálculo de índice técnico que é feito, de acordo com a marca que aquela pessoa faz. Tem o nível de participações também que acaba tendo em campeonatos nacionais e tudo mais. Porque Isso. também, eu imagino eu que também tem muita dificuldade financeiramente de poder participar dos campeonatos. Acho que a gente Isso. vai tocar nesses assuntos também, né? Também. Porque eu creio que é um desafio não só pegar o índice, porque você tem que trabalhar muito para Uhum. conseguir, mas ao mesmo tempo você também tem um alto custo financeiro para poder participar dessas competições. Porque Investimento. investimento, Né? né? E é no Você esporte acaba em geral, não é somente na Paralimpíada, né? Não, Qualquer é isso. esporte Todos. que não seja o futebol, Uhum, entre não tem aspas. Exato. não tem tanto investimento, né? É, Você precisa ganhar uma medalha para você aparecer, né? parecer, é. E no esporte paralímpico a gente tem isso muito mais evidenciado, porque hoje em dia a gente, com o boom das redes sociais, a mídia, existe a gama de patrocínios de empresas que querem ver a carinha daquele atleta ali. Mas na minha época, tô falando de 18 anos atrás, no meu começo, não existia, não tinha Instagram, gente. Então, assim, como é que a gente era visto? Era televisão. Ou televisão, ou rádio. Era isso, E não tinha ganhando, outro né? E meio. tinha que estar ganhando. E tinha que estar ali, no topo, seleção brasileira. E mesmo assim, ainda era difícil conseguir algo. Então, realmente, por isso que eu falo que o começo foi muito mais difícil, né? E é muito interessante ver também essa nova geração chegando e tem que ter, né, na verdade, não sei se todos têm, mas tem que ter a consciência de que a mídia, ela é
tem os pontos positivos, mas ela também tem os pontos onde tem que ter um certo cuidado, né? E o esporte paralímpico, ele dá visibilidade? Dá, mas até certo ponto. Tem empresas que não acham interessante. A gente sabe disso. Tem empresas que olham e falam, não acho interessante. Já tem outras que falam, eu quero isso aqui eu quero minha marca com você. Importante pra É gente, pronto, importante. e acabou. E é isso. E aí, os níveis voltando, né, aos termos técnicos e essas questões técnicas da natação paralímpica, as convocações de seleção brasileira se dão dessa forma, né? Através das marcas que se faz, né? E aí tem as seleções juvenis, sim, tem sub-20, tem sub-23 hoje em dia, que a galera consegue estar ali e treinar junto com o adulto e agariar, né, ali bastante técnica, eles conseguem absorver muita coisa, aprender junto, treinar com os treinadores de grandes nomes, né? Então, assim, é importante também isso para quem tá chegando. E é até um ponto importante, assim, né? Eu acho que a gente fala que futebol você depende de um clube para poder entrar, né? Uhum. E aí tem o vôlei também, que é a mesma forma. A natação, a gente sabe que tem alguns clubes que financiam, né? Sim. Nadadores. A parte paralímpica também tem apoios de camisetas que a gente fala de clubes. Você comentou do SESI, Ela é vascaína. é vascaína. Doente. Eu sei que você vai comentar do SESI também, mas Aham. hoje uma pessoa que na verdade quer ingressar, né, que Uhum. tem a possibilidade de poder fazer uma participação, como que ele busca, né? Como que consegue realmente ali, ou é um treinador que na verdade faz uma aposta, que você Uhum. contrata ele, faz um investimento por fora e vai sendo Uhum. feito o trabalho, como que funciona essa parte? Bom, falando aqui de São Paulo, ali na Imigrantes tem um Centro Paralímpico de Treinamento, que é um dos maiores da América Latina. Lá existe a Escolinha Paralímpica, que é onde as crianças começam. Não tem um clube definido, né? Lá não é clube, lá é um centro de treinamento. Mas essas crianças começam na escolinha e experienciam todas as modalidades. E aí a galera, né, os treinadores, os professores vão direcionando à medida que eles vão crescendo para uma modalidade Que mais que se de identifica? repente a deficiência ali vai ser melhor, né, adequada, vamos falar assim. Isso é bancado pelo Comitê Olímpico. Comitê Paralímpico. Paralímpico. Isso, o Comitê Paralímpico em parceria com o governo do estado de São Paulo. E falando em clubes, agora falando saindo de São Paulo, aí tem que buscar os clubes, né? Então, quando eu falo aqui de São Paulo, também tem outros clubes que trabalham paralímpico, que é o SESI, o Centro Olímpico, se eu não me engano, mas tem outros clubes que trabalham, né? São Caetano do Sul. E aí vamos para os outros estados. Nos outros estados funciona da mesma forma, né? Os centros de referência paralímpico, que são alguns clubes que têm Ajudam. que tem o aporte do Comitê Paralímpico e que podem oferecer as atividades para essas crianças. Então, no Rio, a gente tem o Cefam, que é o Centro de Educação Física, né? A gente tem o Vasco, que também tem a escolinha. Do Rio, eu só sei desses, gente. Você já foi pro Vasco ou não? Já, eu sou do Vasco. Ela é atleta do Vasco. Atleta viu? do Vasco, com muito orgulho. Quantos anos, gente? Deixa eu fazer as contas. 3... Vai fazer 7 anos já de Vasco. Você era do Praia Grande. Praia-Clube de Uberlândia. Fui do Praia-Clube durante muitos anos. Depois do Praia-Clube, eu mudei para São Paulo, para o centro de treinamento. E, como eu falei, o centro de treinamento não é um clube. Então, você tem que representar um clube. E aí foi onde surgiu a minha chefa maravilhosa, Lívia Prates, que é a coordenadora de esportes paralímpicos do Vasco, que me convidou para estar integrando a equipe, né? E é isso. Aí E você aí, fez- desde Você então... jogou difícil, né? Você falou, Vasco? Eu vou pensar, acho que não. Acho que sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você começou, a gente não tinha técnicos especializados em paralímpicos, né? Eram poucos. Eram poucos, né? Então era mais. Hoje, as pessoas já se especializaram em. Muito. Não posso falar deficiência, vai ficar meio. Esportes adaptados. Esportes adaptados. Então hoje nós já temos treinadores focados Sim, nisso. com mestrado, já tem uma galera assim bem estudada nisso. E eu, graças a Deus, eu fico tão feliz quando eu vejo trabalhos de mestrado, de doutorado nesse sentido, porque a gente vê que está alcançando o que tem que alcançar, que é a inclusão, né? Então, eu fico extremamente feliz quando eu vejo pessoas engajadas em estudar isso, né? E não estudar só o esporte adaptado, mas estudar a deficiência. Pô, esse cara aqui é paraplégico, mas onde que tá a limitação dele?
né? O que que eu posso fazer aqui para fisiologicamente ele desenvolver o melhor dele, do corpo dele, dentro do que ele pode. Então, isso eu acho magnífico, assim. A gente vê trabalhos de biomecânica, sabe? Do rugby, de cadeira de rodas, que é um esporte maravilhoso. Quem não conhece, por favor, coloca aí no YouTube, que vocês vão amar. É, do basquetebol, de cadeira de rodas, né? Então, assim, a galera começa a estudar, sai do âmbito de eficiência e começa a estudar a funcionalidade desse corpo. Então, vamos lá. O que é esse corpo que não tem um antebraço e duas mãos? Né? O que eu posso fazer com esse corpo? Que esporte daria, né? Ou que limite tem? E aí eu falo que não tem limite. Mas, assim, a gente consegue ver uma crescente nisso, né? Então, não é estudo... A gente vê que existe, nossa, tanto que, como eu falei aqui no início, o tanto que a tecnologia e a ciência vem avançando nos esportes olímpicos, né? A gente vê o VAR aí, é uma das maiores tecnologias existentes, né? E existe já no vôlei, por exemplo, não só no Já futebol. existia, né? Há muito tempo, inclusive. No vôlei, no tênis. Então, mas eu, assim, agora tá mais, assim, Exato. a gente consegue ver ali junto, né? Então, assim, eu espero que essas mesmas tecnologias, esse mesmo avanço da ciência também vá pro esporte paralímpico. E aí, junto a isso, a gente também tem a implementação e o surgimento de próteses extremamente tecnológicas, o que ajuda muito a vida dessa pessoa com deficiência para as atividades diárias dela, né? Então, isso também é incrível quando a gente fala de pessoa com deficiência no geral, né? De estudos, Claro. enfim. E essa tecnologia você já disse que está avançando cada vez mais e está sendo super positiva, mas ao mesmo tempo recurso de investimento para uma prótese dessa. Hoje ela é mais acessível, por mais que tenha uma Uhum, tecnologia, é mais fácil de você conseguir, ou ao mesmo tempo também acaba poucas pessoas conseguindo ter esse acesso aham. de acompanhar a tecnologia na mesma forma que vai avançando. Como funciona Aham. hoje isso, né? Ó, dentro do que eu sei, do que eu conheço dessa parte que é pouco, ainda é pouco acessível, sim. Só que aí o que eu vejo hoje com colegas, né, que através do esporte eles conseguem parcerias, principalmente com com a parte da ortopedia, né, com as Aham. empresas ortopédicas. E aí faz as parcerias, de repente consegue um desconto maior. Então o que eu vejo hoje é que através do esporte esse acesso tem sido melhor, Tem mais né? apoio para esse tipo de situação. Então, pô, você que tem alguma deficiência, que precisa de uma prótese, cara, entra no esporte, né? Acho que esse é o caminho, assim, entra no esporte, começa a vivenciar alguma atividade, conhecer outras pessoas, porque o esporte também é networking, não deixa Sim. de ser. Com certeza. E aí, a partir disso, portas se abrem. A verdade é essa. E aí se abre para uma prótese, para uma órtese, para um emprego, para o mercado de trabalho, se a pessoa não quer aquilo ali, porque o esporte adaptado ele existe, mas não é toda pessoa com deficiência que quer aquilo. Às vezes a pessoa ela só quer sentar numa mesa, trabalhar e tá tudo bem. E é isso, o importante é o que eu sempre falo. Não fique em casa, não se esconda, não se omita, não ache que você é diferente por ter uma deficiência, né? Esse é o Não tenha primeiro vergonha, ponto. né? Esse é o primeiro ponto. Você não é diferente de ninguém, né? Mete a cara no mundo mesmo, porque a gente precisa disso, né? A pessoa com deficiência, ela tem que se mostrar. Eu falo sempre isso. Porque senão se eu tô aqui hoje, se nossa, sei lá quantos colegas meus hoje são aí influenciadores, é porque a gente sentiu essa necessidade de, pô, se eu tô aqui, eu preciso trazer mais gente, sabe? Lógico. Pô, não dá pra ver uma pessoa com deficiência em casa falando, ai, não posso. Não, você pode tudo. Não pode parar só em mim, né? Ah, e Exato, eu acho que Tonico, exato. e eu acho que vocês, né? A gente entrevistou o Renato Teixeira também aqui. Eu acho que vocês são as pessoas que talvez devem hoje estar arrastando milhares e milhares de É, pessoas ao esporte, porque é com isso. certeza. Mesmo, Precisou mesmo. ter uma iniciativa lá atrás. Como você mesmo disse, não tinha redes sociais, não tinha nada, né? E hoje tem as redes sociais. Hoje você tem uma história magnífica aqui para contar. Outros que já passaram aqui também
contaram a história, então eu acho que vocês são exemplos para essas pessoas que realmente existem a vida, existem Existe um mundo lá fora, existe um né? mundo lá fora que às vezes as pessoas não conhecem ou não têm o conhecimento realmente, e eu acho que através de vocês pode ser uma libertação, né? Eu acho que essa é a palavra para essas pessoas que talvez são mais... O encorajamento, né? Perfeito, é isso, né? Eu acho que é isso, as pessoas precisam entender que tem que partir delas, claro. Ninguém vai lá arrastar da casa e falar, ó, vamos fazer acontecer, né? Não, não é isso. Entender que todo começo é difícil. Então, você vai enfrentar olhares na rua? Vai, muitos. Você vai enfrentar comentários na internet que não vão ser agradáveis? Nossa, demais. Mas você não pode parar por causa disso, você não pode dizer não pro seu sonho por causa disso, né? Eu acho assim, né? O ano passado a Paralimpíada mostrou aquele Gabrielzinho dando um show na piscina. Magnífico. Imagina quantas crianças olhando ele Uhum. não vão querer fazer natação. Porque o cara, é simpatia, né? Sim, vamos lá. E o cara, E aí, mas é isso que eu tô ele falando, né? incentivou muitas crianças hoje que querem fazer natação. Hoje Igual a a Rebeca com a ginástica, né? Exato. Hoje a televisão é isso, a própria fadinha, né, no skate, quantas meninas talvez Surgiram, estão surgiram do skate, surgindo, estão né? surgindo por causa de vocês que acabaram fazendo um pouco da história e que vão acontecendo, né? E eu acho que a rede social isso ajuda muito Uhum. nesse sentido. Eu queria voltar para a parte da sua família, porque quando você fala que Posso você só voltar um pouquinho Pode. nessa coisa da Lógico. inspiração e do encorajamento? Há um mês atrás, na minha última competição do ano, foi muito engraçado, porque eu encontrei uma atleta de 15 anos. E ela tá se destacando bastante esse ano agora, né? E ela olhou assim pra mim no balizamento, né? Que é a concentração. E ela falou assim, nossa, Dai, que honra nadar do seu lado 50 borboleta. Eu olhei assim, eu falei, gente, ela tem idade pra ser minha filha, praticamente. Eu olhei assim, eu falei, imagina! Sabe quando você fica surpresa? Eu fiquei muito surpresa, por quê? Porque eu não imaginava, sabe? E é dessa forma que você vê o quanto você inspira e o quanto você encoraja. E aí eu brinco, né? Mas ao mesmo tempo falo sério. Quando eu falo para as pessoas, eu não vou parar de nadar agora, eu não vou parar de nadar a minha prova agora justamente por isso, porque eu sei que eu ainda sou uma das referências nos 50 metros borboleta. Então, assim, Ganhou dela. sim, mas ela é outra categoria. Ela é outra categoria. Mas, assim, é muito legal ver que existe uma inspiração para aquela prova em específico e você acaba virando ali uma referência naquilo que você faz de tão bem, né? Então, poxa, nadar essa prova com a Dai, que legal. Nadar do lado dela, então, top. E aí eu falei, pô, eu quero ver você ganhando de mim, você batendo esse meu tempo aqui, ó. Independente de classe. Claro. Consegue. E é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que buscar o melhor do outro sempre, né? Independente da posição em que a gente esteja. Sim, sim. E aí pode voltar agora. Perfeito, perfeito. E aí acho que esse é o resumo, é a inspiração. Vocês são inspiração para muitas outras pessoas que estão começando e que cada vez mais continue acontecendo, porque isso também é uma inclusão, né? Uhum. Que as pessoas às vezes nem imaginam que tem. Agora, a sua família, você mesmo comentou, né? Sua família te via como hobby. Putz, melhor fazer um esporte e tudo mais. E aí você vai e começa a entrar para a Seleção Brasileira Juvenil e aí seu pai fala, ô pai, essa brincadeira aqui pode ser séria. Como que é isso para sua filha, para sua família que veio lá do sertão, vamos dizer assim, né? Do nada e que veio passando e fala, caramba, isso aqui está mudando de vida, pode acontecer alguma coisa diferente. Uhum. Como que foi essa inspiração ali nessa sua jornada ali com eles, né? Vamos voltar um pouquinho à linha do tempo, né? Então, 2009... Nossa, gente, é muito fogo falar de anos, né? Porque tem atleta da seleção brasileira que nasceu em 2009, enfim. Mas ninguém vai querer saber sua idade, não. Fica tranquilo. Não, por favor, A já gente não vai falar. falando, já A gente não vai falar dessas idades, já assim, acabei não. falando. Em 2009 foi minha primeira participação internacional na seleção juvenil, que foi um PAN juvenil. Voltei de lá com um ouro e um bronze. E aí foi onde eu comecei a priorizar a minha prova, que era os 50 borboleta. Porque aí eu vi que era a minha principal prova. Depois de 2009, ali 2010, 2011, eu já fui convocada para a seleção principal, que aí é a seleção adulto. E aí já integrei, né, a equipe que foi para Guadalajara em 2011. Antes de Guadalajara, a gente fez um treinamento em altitude no México,
que também foi uma coisa assim, uma experiência magnífica para mim. Então foi muito bom em 2011 estar com o Clodoaldo, né, ali nas últimas participações dele. Então poder dizer que eu estive na seleção com ele, com o Daniel, com o André, né, ter vivenciado bastante competições e viagens com eles, para mim assim engrandece a minha carreira de uma forma que eu não consigo nem explicar, porque cria-se uma amizade também, né? E além da admiração enquanto atleta. E Eles se ajudaram bastante nesse. muito, assim, era uma galera que já vinha, né, de várias Paralimpíadas e nos incluíram O ali, Daniel é o maior medalhista, né? maior medalhista da história, Da história. da história. E aí, quando eu voltei de Guadalajara com a medalha de bronze, que eu cheguei no aeroporto de Natal, o meu pai me recebeu totalmente emocionado e em lágrimas, e eu nunca tinha visto ele assim. Então, pra mim, eu falei, é isso, né? Eu acho que agora ele entendeu. O negócio é sério. E aí A no ano, brincadeira é séria. pois é, e aí no ano seguinte eu bati o meu primeiro recorde brasileiro, e a primeira vez, né, que eu bati o recorde brasileiro, e já fiz o índice pro Mundial do ano seguinte. E aí, nesse contexto, o Praia Clube de Uberlândia me convidou para estar, né, contemplando a equipe Você e lembra qual foi o seu tempo? Você lembra? na época, foi 44 segundos e alguma coisa. 50 metros. 50 metros por boleta. E aí eu falei, pai, eu quero. E aí, aquela coisa, né, pô, vai ter que Vai pra mudar, Uberlândia, pensa, sair de Natal para Minas Gerais. É outra cultura, é outro tudo, gente. Sozinha? Sozinha. Uau. Sozinha. E aí meu pai na época foi um pouco, né, falou que não, que não, que não. E aí eu fiquei uns dias ali insistindo, fazendo cara feia, né, ficando emburrada. Sempre funciona. Não funciona não, gente. Aí é que eu era maior de idade mesmo, ele sabia que ali eu já tinha 18, então. E aí, meu pai falou assim, tá, eu vou conversar com esse treinador. Aí conversaram por telefone, e aí meu pai falou, tudo bem, eu vou deixar você ir, até para você vivenciar, e lá na frente você não dizer, eu não vivi isso porque meu pai não deixou. E eu acho uma sabedoria imensa ele ter falado isso, porque realmente é isso que acontece, né? Às vezes em muitos casos de adultos frustrados porque não conseguiram conseguiu. fazer o que queria porque o pai ou a mãe não deixou. Né? Graças a Deus isso não aconteceu. E aí fui, gente. E aí foi muitos recordes brasileiros E no lá, ano como que você seguinte. ficava lá? Era alojamento? Primeiro eu morei em República com outras meninas. Então, e aí começou os desafios, Todas né? nadadoras? Todas nadadoras? Todas Não? nadadoras olímpicas. Olímpicas. Até então eu era a única menina paralímpica, né? Que morava longe. Tinha uma outra nadadora, mas morava na cidade. E foi incrível, assim, sabe? Foi uma experiência única. São meninas que eu sou amiga até hoje, as amo de paixão, são incríveis. Ia E começar um processo longe da família. muito, eu tenho histórias muito engraçadas, do tipo, preciso cozinhar, o fogão não é elétrico, o que que eu faço? E aí eu acendi o fósforo com o pé. Então, assim, Uau. são Uau. Aham. São histórias que, graças a Deus, eu não preciso mais passar por isso, que tem fogão elétrico, né, e tal. Mas, assim, eu tive que passar por isso. E, tipo, se eu me queimar, queimei, mas eu vou tentar. Graças a Deus deu certo. Mas, assim, são coisas que são muitas histórias, são muitas coisas que eu fui passando nesse primeiro ano. Dormi no chão, né, porque eram muitas meninas. Tiveram muitos desafios, assim. Mas eu tava muito certa do que eu queria, né? E ia e voltava do clube chorando todos os dias, né? Não só por saudades da família, mas também pelo treino, né? O processo é difícil, né? Você tá em outro lugar, era bullying todo dia por causa do sotaque, sabe? E tá tudo bem, né? Pô, era todo mundo que eu já Mas conhecia ali. mineiro também tem sotaque também. Hoje em dia eu entendo, Tem hoje que em falar dia. assim, todo mundo tem sotaque. Hoje eu penso, poxa, eu devia ter zoado tanto de volta, Pois né? E é, eu não uai. zoei, eu fiquei quietinha, E aí, assim, teve muito isso, mas os resultados surgiram. Então, menos de um ano depois, né, de estar em Minas, eu fui para o Mundial, bati recorde brasileiro, fui a 7ª do mundo, né? Então, foi incrível. E aí voltei do Mundial, bati novamente o recorde brasileiro na competição seguinte. Então, aí nesse mesmo ano, bati o recorde brasileiro também dos 100 metros costas. Então, aí você fala, tá valendo a pena.
né? E aí eu fui Vale todo o seguindo o meu esforço que você estava fazendo ali, estando longe da família, tudo, abrindo mão, né? Para se é, dedicar de naquilo. tudo. E aí todos os anos eu melhorava minhas marcas, batia o recorde brasileiro e aí foi acontecendo. E aí em 2015 foi o meu auge, né? Assim, eu falo de performance. E nessa época você já tinha patrocínio? Não, era só o clube mesmo. Não tinha patrocínio. O Mas, patrocínio veio quando? Os patrocínios, eles começaram a surgir quando eu cheguei aqui em São Paulo. Então, 2018, 19, né? 2019, já aqui, ó, no ano de Lima. Que aí veio a Ajinomoto, então fiz parte do time Ajinomoto, que foi incrível na minha vida. Time Speedo, né, que ficou comigo até um pouquinho de tempo atrás. Então, a Speedo eu falo que é mais que uma marca, é uma família. E a Speedo me abraçou no momento que eu mais precisei na minha vida, que foi na pandemia, né, onde o meu mundo desabou, porque contrato de clube, tudo acabou. E graças a Deus eu tinha a Speedo e a Ajinomoto comigo. E aí, 21, mais ou menos, 2020, eu também entrei para o projeto paralímpico da Marinha. Então, fiz parte das Forças Armadas, né? Da Marinha por 1 ano e meio, 2 anos. E aí, depois, eu segui o meu rumo na nutrição. Me explica aí, como assim você foi fazer um projeto na Marinha? Você foi dar treinamento ou você foi competir pela Marinha? Bom, o Paraprolim é um projeto paralímpico existente dentro do Cefam, que é o Centro de Treinamento, né, da Marinha, vamos falar assim. Centro de Educação Física. E do mesmo jeito que existe o Prolim, que é dos Olímpicos, existe, né, o Paraprolim. Hoje o Paraprolim, ele é base, ele é escolinha, né? Ele é para quem está iniciando. Mas no ano que eu fiz parte, ele também contemplou alguns atletas de alto rendimento, para que a gente pudesse ser o quê? Referência para quem viria. O alto rendimento entrou para incentivar essa criançada a começar, né? E deu super certo. E foi o intuito do projeto. Então, o que acontece? Quando o Paraprolim surgiu, diante da Constituição brasileira, que a pessoa com deficiência não pode exercer patente, né? Se eu estiver falando o nome errado, me corrijam. Mas a pessoa não pode exercer, né? Sargento, soldado, etc. Aham. E aí a gente só tinha um contrato, realmente, como atleta. Mas éramos atletas da Marinha, né? Da Força Armada. E foi isso, Mas assim, sem durou patente esse nenhuma. tempo, sem patente. E aí, esse projeto do alto rendimento durou esse tempo, né, de cerca de 2 anos. E agora ele segue com a escolinha, com a base, realmente, lá no Rio de Janeiro. Então vamos voltar então, porque tem dois temas bons. Um que é o tema polêmico que você falou. A gente tem que entrar nesse tema Aham, polêmico. E depois você falou que você tem uma história maravilhosa sobre essa sobre a medalha. medalha. Então vamos entrar primeiro pro tema polêmico. Você disse que tem um tema polêmico, queremos entender. Vamos Bom, vamos debater. falar de classificação funcional no Vamos esporte falar. paralímpico, né? E aí, quando eu falo vou falar da minha categoria, porque é o meu lugar de Perfeito. fala, é o que eu vivo e vivi durante 18 anos da minha vida, né? Quando a gente fala da classe S6, ela não existe um padrão de deficiência. E aí, isso é um problema. Isso é um problema. Por quê? Porque quando não existe um padrão, ou pelo menos algo perto do padrão, você dá uma gama de margem para ter muita discrepância, para ter muita injustiça, para ter muita diferença. Por exemplo, se uma pessoa ela tem 2 mãos, ela vai ter vantagem sobre mim. Mas ela. Ah, tá. Tá entendendo? Tô entendendo. Eu já perdi vaga de mundial para uma pessoa que tinha um dedo e eu perdi porque ela bateu com a unha na chegada Faz e total diferença. todo mundo me zoou. Daí só faltou uma unha. Porque o que é 0,02 de milésimos? É uma unha, É não uma é, unha. gente? É uma unha. Então, Para um esporte de alto rendimento é muita coisa. é. E na natação, então assim, é uma coisa que, claro, eu digeri, eu passei, tá tudo bem, tudo certo, isso não faz mais parte da minha vida. Mas eu vejo isso ainda hoje, os Jogos de Paris mostrou isso. Como que alguém dá mais de 20 metros de distância no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto colocado? Como que existe uma diferença de mais de 50 metros de uma piscina, de uma colocação para outra? Será que não tem algo de errado aí? Como que essa pessoa tem a mesma funcionalidade da outra? Não tem, gente, né? Não adianta me dizer, um corpo que flutua, ele tem sim vantagem. Lógico.
Não necessariamente precisa bater perna. Se ele flutua, ele está sobre vantagem. Isso é coisa de física, gente. É estática, vai estudar. Pô, E aí, assim, o que a gente vê que falta na natação paralímpica é uma classificação funcional onde seja o mais objetiva possível e que tenha muitos aparatos tecnológicos para discernir ali o que aquele indivíduo tem de funcionalidade ou não. Então, dentro da água é câmera subaquática. Claro. E não tem. Tem que ter câmera subaquática, sim. Você tem que ver o movimento da pessoa dentro d'água, debaixo d'água. Não é só o que ela faz ali. E outra, o que a gente vê muito no esporte paralímpico, principalmente na natação, vou falar porque é o esporte que eu mais vivenciei na minha vida. A pessoa, ela faz, vamos supor aqui, 1 minuto na classificação funcional, aí ela vai lá para uma determinada classe. Chega na competição, ela faz 40 segundos. Opa! Já baixou 20, Sim. né? Então, a Opa! diferença. Calma aí, Algo está gente. acontecendo. Então, assim, pô, quer enganar quem? Então não tem alguém ali fiscalizando esse tipo de situação. Exato. E aí, o que acontece? Você fala que é proposital, a pessoa faz isso para conseguir Em pegar alguns naquele... casos, sim. E a gente já teve provas disso, né? E a pessoa não é punida mesmo que as federações já- façam algum recurso ou não? Existem processos que eles chamam, que eles colocam lá, protestos, desculpa o termo, e aí mas aí vai do classificador funcional, se ele quer mexer ou não, né? Mas o que eu gostaria que tivesse se você faz um tempo menor na competição, e aí tem uma métrica, né, desses segundos a mais, Talvez ela tenha que abaixo, fazer de novo para faz entrar em de outra categoria. vamos avaliar de novo. Por quê? O que aconteceu? Né? E o classificador, ele tem que estar presente na competição. Isso tem que ser fundamental. E outra coisa, não só na competição. Eu acho que os classificadores do esporte paralímpico, eles têm que ir a campo. Eles têm que estar no treino daquele indivíduo. Eles têm que estar num treino de seleção brasileira. Para ver como é que aquele indivíduo se comporta. Ele sai da escada sozinho? Porra, mas ele tá na cadeira de rodas? Nossa, mas essa pessoa fica em pé? Estática? Por que ela tá na cadeira de rodas? Né? Então, assim, claro, tem N situações. Tem pessoas que conseguem ficar em pé, mas por uma questão de equilíbrio ou outra coisa, vai lá e senta na cadeira de rodas e tá tudo bem. Ali, ok. Mas não esconder isso, né? Não omitir isso, né? Então, assim, pô, se eu tenho uma certa força na minha perna, eu vou usar ela dentro d'água. Usa, amigão, seja honesto. Claro. Seja honesto. Por quê? E aí, meninos, por que eu falo isso pra vocês? Porque eu fui muito prejudicada, porque eu não tinha de onde tirar, cara. Eu só tenho isso aqui, a minha deficiência é essa e pronto, e acabou. Então, e é isso que para entender também isso. Então, os amputados são os mais prejudicados nessa história. Então, e aí é isso que eu queria entender. Tipo, quando você compete dentro do seu nível, né? Dentro da sua classe, você pode ter pessoas que tenham 100% o amputado, ou pode ter gente que pode ter o dedo, pode ter o braço, ou pode ter... E aí, mas é só membros superiores ou inferiores? Tem tudo, Pode porque ter tem tudo. pessoas com nanismo na minha classe. E tem pessoas que não são... e tem mais. Tem pessoas que não são consideradas nanismo. Tipo assim, ela não tem a característica de nanismo, ele ou ela, né? Enfim. Mas tá ali na minha categoria porque tem 1,47 m. E leva vantagem porque no final do dia... Isso. Tem vantagem. Ele tem tudo. Exato. Tem tudo. Tem 2 braços, tem 2 pernas. E aí? Ele é muito mais rápido. Muito mais rápido. Caraca. Vamos lá. É igual eu tô falando, gente. É uma questão de física, de lógica. A mesma distância que eu venho aqui pra puxar água, essa pessoa já tá vindo com 2. Independente do tamanho. Tem 2 braçadas na frente. Por quê? Porque mão puxa água. Né? É notório isso. Então, uma das minhas vantagens dentro da piscina sempre foi o quê? O meu submerso. Então, eu sempre procurava nadar muito forte o meu submerso e buscando a prova. Você pode ter os membros superiores e não ter os membros inferiores e o braço também por si só pode ser mais rápido. Pode ser também. mais rápido. Pode ser mais rápido. Pela puxada da água, deveria né? ser todo mundo, talvez, tentando nivelar mais ou menos dessa mesma forma, né? E aí, continuando, aí dentro da minha categoria tem, por exemplo, pessoas que são paraplégicas, tipo, não anda, né? Não tem o movimento das pernas. Tem um pessoal com nanismo. Tem algumas como eu, mas são pouquíssimas.
E se já não tem uma parte aqui, já é uma categoria a menos. Tá. Ah, entendi. Entendeu? Então, eu meio que tô nesse quase pra baixo, mas ainda na S6, né? E aí, na minha categoria também, também é colocada, né, nessa categoria, pessoas que não têm um lado ou têm uma paralisia de um lado. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem um braço e uma perna, ou uma pessoa que tem uma paralisia que afetou o lado dela. E ela não movimenta esse lado. Então, ela também compete comigo na minha classe, né? Então, só para vocês entenderem que, tipo, Dificultando e é muita absurdo. gente dentro da classe, é uma diversidade de deficiência Você é uma enorme. vitoriosa ao quadrado, tá vendo? Viu? Ó? Você é uma vitoriosa ao Graças a quadrado. Deus. E aí, assim, isso, gente, eu falei, como eu falei, eu tô no meu lugar de fala da minha classe, tô falando da minha categoria. Mas a gente encontra isso em diversas categorias do esporte paralímpico, da natação paralímpica, né? Diversos tipos de deficiência competindo ali na mesma categoria. E aí você olha e você fala. Por isso que a gente escuta de boa parte da imprensa que às vezes o esporte paralímpico ele não é vendável, ele não é rentável. Por isso, porque a pessoa olha e fala, mas por que esse fulano que não tem isso tá competindo com esse que tem isso? Mas por quê? E aí as pessoas não entendem, né? Então, obrigada, meninos, por esse espaço, né? De poder estar explicando para quem está assistindo e para quem gosta de como funciona isso, como é isso. Nem sempre vai ser justo, não vai ser, porque o esporte no geral não é justo, né? Mas na natação paralímpica, eu acho que cada vez mais, tanto os atletas como comissões técnicas têm buscado a igualdade, né? O mais próximo da igualdade, na verdade. E eu sei que você está comentando mais na natação, mas você vê isso também no basquete? Você vê esse tipo de situação também acontecendo em outros ou mais na natação? Os esportes coletivos eu não vejo muito, tá? Acredito que tenha também, mas como eu não tenho tanto conhecimento, eu não tenho como falar aqui para vocês. Mas o atletismo, eu sei que acontece, a natação, mas o que é mais assim. O atletismo você pode ter uma visível. prótese, ou tem imagino eu que deve ter prótese. Tem, no pode ter- atletismo tem. mais tecnológico, o cara pode ser mais rápido por Tem causa essa disso, né? polêmica aí no atletismo. Só que como eu não Sim, tenho lugar, foi não. porque o Renato Teixeira Mas fala isso aí sobre exato, tem essa situação. polêmica. E na natação, assim, é onde eu vejo que é mais visível essas diferenças de classe. Então, Deveria se aumentar mais níveis de classe ali, pra também. cada um fazendo. Já Talvez foi arrumaria. discutido isso, né? Mas como tem que levar a âmbito mundial, então até isso tomar uma proporção de realmente o IPC, que é o Comitê Paralímpico Internacional, falar, não, vamos mexer, aí vai acontecer. Mas enquanto isso, né, a gente fica aqui nas Eu quero que você me dê uma especulações. explicação aí, parte técnica. Eu já tentei pular do bloco com óculos, o óculos vem parar no pé. Como que vocês conseguem pular e o óculos nem se mexer? Tem que apertar bastante. Não, já tentei. Vedor é aqueles que vedam Sim, bem. eu acho que é outra qualidade o Não, meu óculos com Tem que apertar. Acho que Mas eu vejo, apertar dá vejo certo. pular e o óculos continua. Sabe qual que é? Essa carequinha Não, aí. desliza. Não, mas eles estão de... O cloro. Mas Touca. a touca também é lisa. Eu acho que é mais esse lance de apertar, ajustar. Já tentei mergulhar do bloco e... Tem Mas jeito. vou te falar que isso acontece até com o profissional. Várias É. vezes em competição, pulou, pá, caiu, tá aqui no Você vai lá pescoço. no SESI lá de Osasco lá, vou ela te vai dar fazer uma- o treinamento, ela Isso. vai te ensinar como Tudo você bem tem que que meus fazer. óculos não tem a qualidade que tem os... Imagina. Não, Não tem rendimento. problema. Mas é só apertar que dá certo. Não, lá você vai lá Ajustar você certinho. vai na Juro que eu patrocinadora que já foi sua também, pode ajudar lá, cara. não, vai ter uns Olha, eu vou te negócios falar que lá tem interessantes, hein? uns Não, que Tem uns negócios não interessantes. sai por nada. Não entra uma gotinha de água, hein? Nem vai embaçar também, né? Não De tem jeito como, não tem como embaçar. tem muita tecnologia, né? Envolvida, muita. E é o que eu falei desde o início, né? À medida que vai avançando, os produtos vão avançando, as marcas vão acompanhando. Tem as questões de roupa hoje também, da forma o como você material do coloca, maiô, maiô, esse tipo material de do coisa maiô interferem, né? muda também. A gente usa hoje, né? Que esses trajes que vocês veem são trajes tecnológicos que são super caros. Mas que tem a tecnologia de Parece que a roupa tá seca, tá nadando parece e que tá tá seca. seca e impermeabiliza, né?
eles também têm uma flutuabilidade melhor na água. Então faz com que o seu corpo fique mais em cima da água, que é tudo que um nadador precisa, né? Não afunde tanto, né? Não, principalmente meninas por causa do quadril, né? Então ele também dá essa posição de quadril mais alta dentro da água. Só que assim, é extremamente apertado no corpo, é difícil de pôr, todo mundo precisa de ajuda para colocar. Mas ele é isso, né? O intuito do material é grudar no corpo, ficar e dar essa posição na água melhor para você. E fazer o deslize do nado, né? Porque todos os nados, eles são muito o quê? Deslize. Aquilo que eu falei, a água não é o nosso habitat natural, então a gente tem que se adequar a ela da melhor forma possível. E na natação é muito isso, né? Até o que você veste tem que estar adequado para você ter uma performance melhor, você conseguir se deslocar na água com mais rapidez, fazendo o nado o mais técnico possível, mais fluido, e deixar com que a água não interfira. No caso do masculino... Tem que puxar a água. No água. caso do masculino, os caras depilam a pele inteira. Tudo. Pra não ter nenhum atrito com a água. Atrito com a água, exatamente. Tem alguns meninos que não ligam muito, deixam barba, deixam cabelo, mas aqueles que realmente já têm o hábito, né, acabam depilando tudo. Isso tudo interfere realmente, assim, você acha? Interfere. Eu, particularmente, acredito que sim. Uhum. É da... Arrasto. De centésimos. Né? A galera fala de arrasto na água, né, de você sentir a água melhor também na hora da abraçada. Então tem uma diferença quando você depila tudo e faz o movimento de braçada e quando não. Interessante. É bem interessante. Depois testem, né? Pelo amor de Deus, crianças, não façam esse caso. Mas depilar a palma da mão assim, né? Passar o gilete, você põe na torneira. Você vai ver que a água, ela passa de uma forma diferente. Uau. Tem essa questão aí que é interessantíssima. Praticado. Acho que por isso os animais marinhos têm outro tipo de pele, né? Faz sentido. De movimentação na água mesmo, né? Faz sentido. Agora curioso para saber essa história. A história de Lima, vamos lá. A história de Lima que você disse que é Bom, muito boa. A história de Lima, ela começa em 2018, que foi quando eu comecei minha faculdade de nutrição. Lá em 2018, quando eu comecei, eu sabia que o meu próximo desafio na piscina, no esporte, seria os Jogos de Lima, né? Já tinha tudo muito programado, assim. E que com a faculdade, talvez eu não conseguisse. Então, eu já tinha isso em mente, que também, talvez, estivesse tudo bem se eu não fosse. E aí, chegando em 2019, já estava na periodização para Lima, aliás, para alcançar o índice, né, desde 2018. E eu vinha na pegada da faculdade já estava no 4º semestre, já estava, assim, estudando pra caramba, aquele nível já que você já tá, assim, um pouco mais avançado no curso, né. E aí, treinando muito, nesses anos eu tive o apoio do meu treinador, o Fabiano, que foi uma pessoa, assim, essencial para minha formação acadêmica, porque se não fosse ele, eu não tinha conseguido conciliar os dois, né? E graças a ele o índice veio. E o índice veio no dia do meu aniversário. A competição foi no dia do meu aniversário e foi muito significativa para mim, assim, foi incrível. Se eu não me engano, foi meu aniversário de 27 anos, eu nem lembro agora a idade, mas enfim. Isso não importa, né, gente? A idade não. E aí, o índice para essa competição era muito difícil. Eu tinha que fazer, tipo, a minha melhor marca da carreira para eu conseguir ir. E eu tinha consciência disso, então me preparei muito bem, mas eu também tinha consciência que eu estava em outro momento da minha vida conciliando duas coisas super difíceis, né? E o índice veio. Então foi um Open internacional, se eu não me engano, foi eliminatório final, se eu não me engano, eu não fiz o índice na eliminatória, eu fiz na final, então foi ali 45 do segundo tempo, dia do meu aniversário, sabe? Eu lembro que eu liguei pro meu irmão, assim, eufórica, sabe? Parecia uma coisa, né? E aí ficou todo mundo muito feliz. E, assim, pra mim, só em ir já tava grandioso, já era algo maravilhoso, porque eu tava indo com a minha melhor marca da carreira, com quase 30 anos de idade, na época, quase, ainda faltavam uns anos, gente. E você nem chegou nos 30 anos. E com
sabe, no 4º período de nutrição, passando por matérias super difíceis. Eu nunca esqueço que eu fui para Lima com um monte de matéria de farmacologia para estudar. Gente, eu queria morrer. E assim, eu já estava super feliz em ir, né? E aí cheguei lá, eu não achei a cidade bonita, eu não gostei da cidade, eu não gostei da vila, eu não gostei de nada. E aí eu falei, meu, só tenho que chegar aqui e nadar, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, no revezamento, que foi dessa medalha, né, o 4x100 medley, eu nadei o borboleta, claro, e foi a minha melhor marca da vida, da história, nos 100 metros borboleta. Então, assim, pra mim foi incrível, sabe? E fiquei muito feliz de ter ganho essa medalha, de ter subido ao pódio, de ter conquistado isso, sabe? Assim, foi muito importante pra mim. E aí, depois do pódio, eu olhei pra essa medalha e eu falei, é aqui que eu encerro a minha participação em seleção brasileira. Aqui é o meu limite, né? Aqui é o meu... Eu sabia que ali, né, não... Ia ser mais difícil, tudo mais mais. difícil. E fechou Fechei por bem, né? ainda bem. E assim, eu também já estava muito apaixonada pela nutrição, então eu sabia que eu ia seguir o rumo da minha profissão, né? Então mostra a medalha, porque é super... Ai, gente, ela é linda. Olha lá, ó. E é pesada, Os meninos pesada. pegaram aqui. Pesada, hein? Essa daí é... E aí, gente, é interessante que os meninos pediram para eu trazer uma medalha, né? E aí eu quis trazer essa porque ela é a última de seleção, né? Ela é a última representando o Brasil. Ela foi a minha última, assim, de nível de alto rendimento. Então, alto rendimento falando em treino ali de domingo a domingo. Então, ela tem uma história muito significativa na minha vida e na minha carreira, sem dúvidas, né? E foi meu último PAN dentre os 3 que eu participei. E é isso, foi incrível. Não conseguiu pegar índice para 2016 no Rio, Olimpíada? No Rio eu peguei o índice, mais ou menos, né? O Rio tem uma história. O Rio eu estava pré-convocada até abril de 2016. E aí, em abril de 2016, eu descobri o câncer da minha mãe. Aliás, a família inteira. E aí, depois disso, eu decidi voltar para Natal e não nadar mais, né? E foi o que eu fiz. E mesmo que ainda tinha chance de pegar o índice pela minha prova principal até então, mas não. E aí eu fui para minha casa, fiquei um tempo com a minha mãe até ela se recuperar. Graças a Deus hoje ela tá super Como bem. chama a mamãe? Lourdes. Tá zerada. E Zeradíssima. o papai? Também, estão super bem, graças a Como ele Deus. chama? Edmundo. Manda um abraço nome então de pro Lúcio jogador. Edmundo. E Quem do que Vasco. é nome hein? de Passou pelo jogador Vasco. do meu, você achou? Eu vou te falar, eu stalkeei a sua vida. Tem um jogador de futebol, pentacampeão, que curte muito suas fotos. É o Júnior. É, O Júnior a gente já ele fez já veio aqui, palestra. ele já veio aqui. Legal. Ah, Ele já tava veio aqui. aqui. O Júnior a gente já fez palestra, né? A gente foi parceiro aí do Instituto de Surdos, que é o Instituto Santa Terezinha. Convido todos vocês de casa a conhecer, é um instituto maravilhoso. E a gente nós, né, estivemos juntos lá para prestigiar um grande evento deles Gente boníssima ele, né? e viramos amigos. Então foi muito legal. E assim, e é isso, né? E aí em 2017 já recebi o convite para vir para o centro de referência, que é ali na Imigrantes, né? Que é o Centro Paralímpico. E desde então estou em São Paulo. E aí a gente vai entrar no tema da nutrição, Aham. que é super importante, mas Sim. o que que te levou? Como que você decidiu falar, quero estudar a Tem uma nutrição? curiosidade, né? Todo mundo que faz esporte, ou faz educação física, ou faz fisioterapia nesse rolê. Exato. Não que você não esteja no esporte. Aham. E já, Normalmente aprovei- faz educação física, né? e já aproveitando o quanto que a nutrição é importante também no esporte, né? Porque Fundamental. Eu falo que é fundamental. fundamental. Bom, eu falo que a minha paixão pela nutrição e no esporte começou através das minhas nutricionistas que foram, né, minhas nutris enquanto atleta. Então, a minha primeira nutri lá em Natal, a Érica, ela foi a primeira que me despontou ali a vontade pela nutrição. E a Bruna, em Uberlândia, foi a que, assim, me deu o start de é isso que eu quero pra mim. E aí, assim, claro, tive vários nutris, né, no decorrer da minha carreira. Todos tiveram suma importância para essa escolha da minha profissão. Mas essas iniciais, assim, foram marcantes. Mas, como boa taurina, né, para quem acredita em signo, eu amo comida, amo alimento.
E sempre tive muita curiosidade de saber as funcionalidades desse alimento dentro do corpo, né? Dentro do organismo, o que eles tinham de relação com a atividade celular, tudo mais. Então, falei, não, eu quero a nutrição, é isso. E aí comecei, e o mais engraçado é que a cada semestre eu me apaixonava mais, assim, pelo curso. Ia me identificando mais, né, com as disciplinas, com tudo. Então, assim, juntar isso ao esporte, então a nutrição esportiva hoje na minha vida, eu falo que é uma das minhas grandes paixões, né? A natação sempre vai estar em primeiro lugar, não tem como, né? Mas, porque foi a natação que me deu tudo. Mas, e é gratidão também, né? Meu sentimento com a natação é muito de gratidão também. Mas a nutrição, ela me trouxe esse outro lado, que existia um mundo fora do esporte, que existia um mundo fora da natação. E eu falei, eu quero muito isso, eu quero estar nesse movimento, né? E aí comecei a estudar, me formei, fiz pós, terminei minha segunda pós agora. Então as coisas foram acontecendo assim como sempre foram acontecendo no esporte. E a nutrição entrou na minha vida dessa forma e sou muito feliz hoje profissionalmente. Sou nutricionista do esporte das equipes de wrestling e natação do SESI Osasco, né? A galerinha que tá ali entre 13 e 19 anos. Parece como se fosse uma greco-romana. Isso, é a luta olímpica, Luta né? olímpica. E aí tem os dois estilos, a Tá. greco-romano e o livre. Tá. Uau. É fantástico, é um esporte magnífico. E também pelo SESI também? SESI também, os dois, nas duas modalidades, o wrestling e a natação. E são dois, e o wrestling, ele tem a particularidade que os meninos fazem controle de peso, né? É um esporte de combate. Mas são atletas paralímpicos também? Então? Não, olímpicos. Olímpicos. As duas modalidades são olímpicas. E aí eles estão em constante comigo, né? Então eu tô com eles o dia inteiro, né? Porque é controle de peso, é controle da alimentação, é controle da suplementação. Então tudo isso faz parte da minha rotina hoje em dia. Então, estou totalmente inserida no esporte ainda. Sou muito grata e abençoada por isso, porque continuar fazendo o que ama não é para todo mundo. E graças a Deus, assim, dentro dos meus planejamentos, das minhas orações e de tudo que eu sempre me dispus a fazer e sempre me esforcei muito para fazer, eu consegui alcançar, né? Então, estar hoje como nutri dessas equipes é muito grandioso e muito gratificante para mim. E mais que isso, né? Ver o desenvolvimento deles, poder aplicar a nutrição na vida deles e ver o quanto eles aprendem, né? Que beber água é importante, que o consumo, o blá 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 todo aí blá blá blá, não, corta essa parte. Corta essa parte. Vamos lá. O consumo de legumes, verduras, né, de frutas e ter toda a preocupação com a alimentação vai fazer com que eles tenham um desempenho melhor. Então, poder inseri-los nesse contexto hoje, fazer com que eles entendam a importância da nutrição e da alimentação, da criação de hábitos saudáveis no geral na vida deles, não só enquanto atletas, mas enquanto indivíduos, para mim, assim, eu ganho meu dia, sabe? Quando eles, entendi isso, tô aplicando isso, tô fazendo isso, E então... você vai fazendo a diferença realmente ali acontecendo mesmo, né? E você fala, Isso é né? muito E legal. você fala, né, que no esporte tem 3 pilares, né? Que você fala que é a alimentação O treino e o e o descanso. descanso. O descanso é o sono, né? O Uhum. sono adequado, as horas de noite dormidas, né? Que é uma coisa difícil pra gente, né? Que a vida adulta não é fácil. Mas, assim, para eles que são atletas, a gente tenta o máximo possível apertar nessa tecla e fazer eles entenderem que é isso, que é esse tripézinho aí que vai fazer com que eles tenham a melhor performance possível. E você foi pro lado da nutrição mais voltada pro esporte? O esporte. Pro Essa é a esporte. sua... Esse assim, é a minha grande paixão, não tem jeito. Também eu tenho um após em fitoterápicos, né, na nutrição clínica e esportiva, mas a minha especialização mesmo é na nutrição esportiva. E que você pode atender daí qualquer tipo de esporte. Qualquer esporte, Você exatamente. pode estar trabalhando, Aham. fazendo esse trabalho legal com Sim. todo mundo. Interessante, Sim. bom saber, porque, né, temos muitos atletas, seja Se do alguém futebol, precisar, do se alguém basquete. precisar, E vai... Se alguém Como- precisar aqui, você tem clínica. Aham. A gente... vai ter novidade, olha, eu vou agora- dar spoiler, mas acho que quando Pode- soltar já vai ter Temos que dar saído. spoiler, Porque eu vamos lá. vou estar em parceria com a clínica esportiva aí esse ano,
que é a Concar... Peraí, gente, não corta essa parte que eu tenho que pronunciar direito. Conquere é como escreve, é Concar, acho que é Concar. A Concari, que é uma clínica médica esportiva, e dentro da Concari vai ter vários tipos de especialidades e eu vou estar atuando como nutricionista. Então, é uma novidade aí, né, para esse ano. Então, quem quer ter ali um bate-papo melhor comigo, entender um pouco mais do que a alimentação pode ajudar na sua prática esportiva, estaremos lá. E aí isso vai ser divulgado no Instagram também e as Ótimo. pessoas vão poder acompanhar. Se também quiser também um trabalho personalizado no Instagram seu também pode procurar e Isso, pode ter aí também, pode né? procurar e... não vai Todo ter mundo lá. consulta pelo Insta, né, Não, gente? mas qual que é o Não, mas melhor aí- caminho? O melhor caminho para poder pra chegar poder seria lá, né? chegar, e aí eu passo contato da clínica e faz o Perfeito, olha aí, agendamento ó, e tá tudo vendo? mais. Tá vendo? Podcast também ajuda, pô. Podcast Pô, ajuda, vocês podcast são ajuda demais. muito. Então, Aquelas, né, já ganharam a permuta, hein? Já ganharam a consulta. já temos aonde ir, hein, Tonico? A gente vai melhorar. Vamos 2025 lá. vai ser um projeto totalmente diferente. Que legal, meu. Que legal. Que entrevista. Mas agora vamos lá, vamos falar os índices aqui, ó. Tá. Natação brasileira. Em 13 participações já conquistou 125 medalhas. Pouco, hein? 40 Vai ouro, pensando. 39 prata e 46 bronze. Você tá nessa daí, hein? Sim. Boa parte ali foi Tem muita coisa, né? Tem muita história, assim. Como eu falei pra vocês, são 18 anos de carreira. A última vez que a minha mãe colocou meu primo pra contar minhas medalhas, tinham dado 300 e alguma coisa. Isso Uau. foi ali em 2000, acho que foi 2016, 2015, por aí, alguma coisa nesses anos. Então, de lá pra cá já veio muito mais, né? Então, eu acho que já deu aí algumas mais. Mas eu nem conto, gente. Eu não gosto muito de. Até porque não tem como mais, porque já tem um monte lá em Natal, já tem muitas aqui em São Paulo, então. Você falou agora falando com a gente, você falou que essa daí foi a última medalha de seleção brasileira, né? Sim. Você continua nadando, competindo ou só nadando para manter a forma? Eu nado pra manter a forma, qualidade de vida, eu nado por paixão e eu ainda nado os campeonatos brasileiros porque eu amo a minha equipe, né? O Vasco, o Paradesporto Vasco, e eu gosto de estar contribuindo ali com a equipe da melhor forma possível. E se eu posso estar ali contribuindo com a minha prova, que é a minha especialidade, eu tô ali. Então, eu ainda nado por esses 3 motivos, por amor à equipe, paixão ao esporte, à minha prova, e principalmente qualidade de vida, né? Questão de estar ali fazendo alguma prática. E então eu ainda tenho competido sim, mas só nos campeonatos brasileiros por aqui. E, né? Só pra gente ter uma ideia de treino, né? Você nada piscina curta, 50 metros. O seu treino dura mais ou menos quanto? Quando você faz? Você vai musculação, natação. Dá quanto tempo de treino? 3 horas, 2 horas e meia? Ó, Você hoje, nada quantos? nossa, hoje, assim, vamos lá, hoje eu tô eu tô no nível da galera aposentada, vamos falar assim, né? Então, 2 km por dia, mais ou menos, ou 3 vezes por semana. E musculação 3 vezes por semana também. Eu aumentei a minha musculação, porque é uma coisa que eu gosto também. E não treino mais aos sábados, né? Que foi uma coisa que foi presente na minha vida sempre, inclusive até domingos às vezes, né? Agora, só pra gente ter uma ideia, quando você precisava treinar para alto rendimento, você andava quanto? Poxa, o meu último ano, Antes da aposentadoria. 22, que eu tava com o Felipe, que é um grande treinador. Tava nadando ali, acho que uns 6 km por dia, quase 7. Na época de base era 3,5, às vezes 4,4, então dava aí quase 8 km Por dia. por dia. E isso era da segunda a sábado. Mas você. Sim, desculpa. Tenho saudade, desculpa não minha vou ignorância. mentir Você pra tem você. saudade? Tenho, Desculpa, pô, desculpa minha eu ignorância. sou louca. Eu tenho saudade, juro. Se deixasse fazer. Desculpa minha ignorância. Se você fazia uma prova curta, por que você não dava tão longo? Pra ter resistência? No período da base, quando eu falo desses 8, 7 km, isso era no período da base. E a gente faz isso no período de base para criar resistência, para criar volume aeróbico, né? Que é o que a gente chama na natação. Então, independente do número da quilometragem que você nada,
Até porque, Tonico, eu não nadava só os 50. Eu nadava sem borbo, eu nadava sem é. livre, eu nadava sem costas. Então, tinham as provas de 100 também. Então, não dava pra gente pensar num treino Só no curso. só num, entendeu? Tinha que Entendi. pensar a longo. E então minhas séries tinham muito 100 borbo, 200 borbo. Por quê? Porque para você ter velocidade para 50, primeiro você precisa ter uma resistência aeróbica muito maior, né? Então era dessa forma. Por isso a quilometragem era grande. Eu vi também que você é Tô embaixadora, cansado, hein? Já tô cansado. você é embaixadora também de uma loja de bolsas, malas. De uma malas, viagem, tudo Malas, que vocês viagem. precisarem tem lá, tá? Olha, minha Pode esposa fazer o esses merchan, dias pode fazer o merchan. queria, ó, pode fazer merchan. Tem é. meu cupom. Bom, eu sou embaixadora da Bagágio, né? É uma marca que também trabalha muito a inclusão. Nós somos, acho que tem mais de 10 influenciadores PCDs na Bagágio. E eu acho isso tão lindo, gente, tão incrível. Qual é a marca hoje em dia que tem uma gama tão grande de inclusão, né? E a Bagágio é uma das percussoras. E tá Bagagem, toma aqui, comigo. tá? Se quiser dar uma forcinha, no Já, podcast agradece. Usa meu cupom, gente. olha lá, DAI, é só botar DAI lá. só dá e tem o Só DAI cupom. tem cupom. E a Bagagem é uma marca que, além de uma marca, é uma parceira, né? Eu falo assim que as marcas que sempre estiveram comigo, elas foram muito além disso. Sempre foram muito além disso aqui, muito além de resultado. Elas buscam história, elas buscam o que você é. E isso para mim é essencial, né? Então a Bagagem está aí comigo e sou muito feliz em fazer a parte da influência, do marketing, de mostrar para as pessoas os produtos, porque são produtos de altíssima qualidade. Não estou falando de forma, mas realmente a Bagagem é uma marca muito séria, muito comprometida. Não é à toa que abraça a inclusão, né? Porque Ótimo. é o que eu falei para vocês, uma marca para ela abraçar a inclusão e abraçar o influenciador PCD, ela tem que ser muito segura, ela tem que ser muito comprometida mesmo com o propósito. E a Bagagem é assim. Então, sou muito feliz em fazer parte desse grupo seleto, assim, de estar levando o nome junto comigo na minha rede social e por onde eu passo, né? Muito bom. Você tem aí mais algum stalker aí? Não, vamos aqui. Só de natação. E aí, você entende de futebol? Entendo. Amo futebol. Vascaína, né, meu? Tem que entender, né? Senão morre do coração. O pai chama Edmundo. Então, aqui, ó. Vascaína, se não entender de futebol. O nosso programa a gente fala muito de futebol e hoje estamos falando de natação, tal. Eu quero que você monte o seu time ideal, do goleiro ao centroavante. Vamos ver Mas se você é entende. muito Vasco. Não, monta seu time. Agora eu quero saber se você entende mesmo de futebol. Caraca, meu. Putz, Você muito acha que ainda tem uma difícil. pegadinha? É. Ai, gente, eu vou Até mandar toma certeza. água. Vou tomar, vou. Se você quiser colocar o Júnior pro. Ai, Ó, pô, ia hoje- ser Se bom. você não souber a posição dele, eu te ajudo. Ele é lateral esquerdo, tá? Tá. Sacaneando, você tá vendo? Você viu? Tá falando. Sacaneando. Achando que você não sabe. Não, ela falou que sabe. Cara, sabe o que eu vou ter dúvida? Na zaga. Vou pedir ajuda sua. Vamos lá. Tá bom. Eu vou começar pelo goleiro e vou vindo. Tá bom. Léo Jardim, óbvio. Ó. Porque pra mim ele é o cara e não tem como. E aí de zaga, pô, os vascaínos vão me matar. Vão me matar. Me ajuda. Gente, vocês vão ter que cortar isso. Não, cortar não. Não, você pode falar o nome do zagueiro que você conhece, não tem problema. Gente, eu vou... Putz. Fala os nomes. Fala os nomes Fala os a nomes gente do vai meu celular. encaixar. Não, fala os Fala nomes que a os gente ajuda nomes. no posicionamento. Não, vou ter Eu que já- voltar pra lateral, então. Eu gosto do... O Piton já jogou de lateral, não já? Já, Piton. Eu gosto quando ele tá na lateral, eu acho que ele joga bem. Ixi, pô, vai me matar. Não, bem, mas o Piton é bom, hein? Eu Piton vou é pro bem. meio campo e atacante, depois Vai. eu volto. Eu gosto do Coutinho no meio campo. Eu acho que ele joga bem ali no O meio. Ele faz Coutinho umas voltou. defesas demais. Esse ano ele tem que querer muito, porque senão vai dar ruim. Lá na frente eu gosto do Veguete. Eu acho ele interessante pra posição. O Vasco não pode perder ele, hein? Não pode, Não cara. pode. Não fala nem brincando, isso não pode. Só que eu quero um outro atacante ali, que eu acho que vai dar bom junto com ele. Mas Pode ser quem parou de jogar também, tá?
que você lembre aí, não tem problema. Gente, eu vou ficar meia hora aqui. Ai, que eu lembro. Você não precisa ser jogador que tá jogando atual. Eu quero que você monte seu time. Jogador que você Ai, viu gente, jogar. eu queria o Cristiano Ronaldo junto com ele. Aí, ó. É seu, pô. Aí é bom, hein? O Messi no meio com o Coutinho Nossa, fechou. e o Neymar também pra Não, ajudar. não gosto. Você não gosta? Que Não gosto do isso, Neymar, gente. Não gosto. O povo vai me matar. Então tá o não Cristiano sou fã. Ronaldo e o Messi, tá bom? É, tá bom, tá bom. Pode ser o Suárez também, ó. Não sou muito fã do jogo dele, não. Olha. É, mas ele é bom, ele Ele é é bom. bom. Mas assim, deixa o Veguete lá na posição Veguete. O Cristiano Ronaldo. Isso. E aí, nas laterais, eu tenho muita dúvida, gente. E como tá gravando, eu tô mais nervosa ainda. Sério, eu tô muito nervosa. Não, mas já falou o Piton, pô. Vamos colocar o Piton e o Júnior. O Júnior? Júnior, Ó, lateral. não é lateral. O Júnior. Coloca o Piton e o Júnior. Pentacampeão mundial, pode pôr. O Júnior, pode Léo ser. Jardim no goleiro. Gente, não me... Eu vou O ajudar. Cafu pode ser zagueiro? O Cafu pode estar ali também na parte de trás. Pode, o pode. Cafu, eu Pode gosto ser o muito Cafu. dele. Pode ser o Cafu. Nada a ver, né? Eu tô Ó, indo tá lá. bom, tá bem o time. O time é seu. O time tá bem. Ele vai jogar improvisado. Como é? Eu esqueci agora o nome do novo... O novo zagueiro que veio do Atlético Paranaense pro Vasco. Como é que ele chama, gente? Esqueci o nome Aí, ó, tá dele. vendo? Agora Bota te aí, ó. pegou, agora Bota te aí, ó. pegou, tá vendo, ó? Viu? Ele saiu do Atlético Paranaense e foi pro Vasco. Eu esqueci. Eu sei o do Vasco que foi pro Atlético Não, Paranaense. esse aí eu não quero nem... Mas eu sei o Esse inverso. não, mas... O inverso eu Vocês sei. podiam deixar, né? Cortar essa parte, deixar eu pegar meu celular e eu O inverso. Não, então vamos lá. Eu Já vou te ajudar. foi. Que jogou no Vasco. Mauro Galvão. Grande zagueiro. Grande Vou zagueiro. te ajudar. Tá, boa. E o Juninho o Pernambucano também jogou no Vasco. Ai, Muito ele é bom bom. jogador. Verdade. E você pode colocar o Romário também, que jogou muito no Vasco e fez Romário inclusive o Edmundo. 10º gol. Olha lá, ó. O Viu? Maria Edmundo eu quero nesse time, boa. O Romário Edmundo Eu também. quero nesse Que time. aí fica isso aí. Veguete, porque o seu time é precisa- ó, ataque, seu time é ataque. É gosta de só, fazer é gol. só isso. Meu Pra time que defender se... Pra que, não existe zaga no meu pra time, que tá, gente? defender se o melhor resultado é o ataque, não é? Exato, isso aí. É isso aí, ó. Você E já aí, consegue colocar olha só. todo mundo. Então, eu vou tirar o Messi e o Cristiano Ronaldo e vai ser o Romário Edmundo. Ó, fechou, hein? Aí ficou Deixa. Meu time é baita todo time bom. Vasco, só Vasco e é isso. Ficou um time bom. Então, vamos aos momentos finais, né? Vamos para momentos finais, Dani. Ó, eu só tenho que agradecer. Acho que a sua Deu uma aula história pra gente de superação. e conhecimento também de Sim. toda a parte de categoria paralímpica de natação. Acho que é importante. Teve os pontos polêmicos, eu concordo com você. Eu acho que Aham. tem que ser sim falado, acho que tem que ser sim debatidos. Acho que a injustiça tem que ser cada vez menor. E No mostrada, né? E esporte, falada. Tem que ser mostrado, senão se não se fala, não se muda. É. Eu acho que tem que ser falado assim. É uma história, você tem uma carreira brilhante, eu tenho certeza que milhares e milhares de pessoas, se hoje tem um pensamento diferente, é por causa de você, do Gabrielzinho, do Daniel, de todos dessa modalidade, do Renato, que esteve aqui com a gente. São pessoas que vêm contar essa história e é uma história que se reverte, eu acho que para muitas outras pessoas, né? Então eu só tenho que agradecer a sua presença aqui. Ela serve até pra gente, né? Sim. Com todos nós, que a vida precisa ser vivida de forma bem diferente, né? E eu falo, agora você é formado em nutrição, eu olho também pra mim, eu coloco meia culpa também em termos de nutrição. Então, cada história que é contada, e você está contando várias coisas que fazem refletir muita coisa nas nossas vidas, né? Então, só tenho que agradecer essa presença aqui. Muito obrigado. Obrigada aos dois, né? Eu acho que o podcast aí, ele tem muito a agregar na vida das pessoas quando traz a inclusão como pauta. E é o que eu sempre falo, né? Obrigada a quem cede o espaço de fala, não só para Daiane atleta, para Daiane Nutri, mas para Daiane pessoa com deficiência. Porque é aquilo que eu falei, as pessoas precisam ver, né? Precisa ver que você pode fazer tudo o que você quiser fazer, independente do que o seu corpo mostra de diferente, né? Então, assim, a maior deficiência tá aqui, né? Então, obrigada e muito obrigada a vocês pelo espaço, ao Cast pelo espaço, por dar voz, né, a esse lado, né, e dar voz ao mundo do Paralímpico, que eu acho
que deve ser cada vez mais mostrado. Então, muito obrigada, meninos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Como eu falei desde o início, eu amo falar de tudo, mas eu amo mais ainda falar de esporte paralímpico, de nutrição e de pessoa com deficiência. Eu acho que são pautas que precisam estar ali, sempre. Sempre falar, né? Porque a gente não Sempre pode deixar falar. cair no esquecimento, né? E a inclusão tem que ser Exato. pauta sempre, independente de qual seja essa inclusão. E pra fechar com uma resenha, conta uma história assim de países, do que você foi, que você viveu, que foi engraçado, alguma coisa que você já passou na sua vida. Um perrengue. Um perrengue chique. Teve alguma coisa aí? Nossa, gente, eu não Você sei já se eu contou vou uma, lembrar. você já contou uma de Minas, mas qual outros perrengues ali que você já passou? Tem alguma história? Ai, eu acho que, olha, os treinamentos em altitude no México, eles foram regados de muito choro e riso, né? Então tem uma história que é um pouquinho nojenta, gente, mas pra quem gosta de Conta. esporte, eu não sei se vocês quiserem cortar, depois vocês cortam também. Os treinos eram muito intensivos, então você vomitava, realmente, né? E aí, eu não era de vomitar, mas tinha o técnico do Daniel, o Marcão, na época, ele gostava muito da resenha e tudo assim, então ele deixava os balde lá do lado da minha Já raia, do preparado. meu Ele falava, Dai, tá aqui, ó, tá aqui. Eu, pô, para. E aí, assim, deixava lá, mas graças a Deus não aconteceu. Eu Tudo acho por que causa- só de eu ver o balde lá, eu já Já falava, mano, o não vou, mental, não vou. eu vou superar isso É. daqui. E esse técnico, o Marcão, ele era muita resenha, assim. Era o cara que, na hora dos treinos ali, ele tirava toda a pressão, porque ele era muito engraçado. Então, nesse treinamento em altitude em específico, ele fez com que toda a pressão saísse, né? Que a gente se sentisse, assim, o melhor possível ali. Então, ele foi peça fundamental. Eu lembro de várias falas, assim, que ele falava que eu me acabava de rir, mas eu não vou recordar agora correto para vocês. E todos os treinadores, todos não. Tem algum treinador que é deficiente ou são todos. Não tem nenhum? Da seleção brasileira hoje em dia, eu não. Tem a Verônica Almeida, da Bahia, que ela foi uma atleta paralímpica e ela é hoje treinadora. Tá. Que eu conheço só, assim. Eu não vou falar assim, não vou perguntar se os outros são perfeitos. Não tem essa de perfeito. Todo mundo. E quem foi o mais importante ali pra você Vixe, nesse nossa, longo não posso tempo de responder isso. carreira? Vai ficar mal? Porque assim, todos tiveram uma importância naquela fase, sabe? Então, Carlos Paixão, ele foi meu treinador nas minhas primeiras medalhas internacionais. Então, e ele foi o treinador do Clodoaldo Silva. Então, ele foi o cara ali mais experiente, né, em Natal. Beleza, terminou minha fase em Natal, eu acho que a minha fase fora de casa, o Fabiano, né, que foi o de Lima 2019, e o da minha fase da faculdade, também teve uma participação fundamental na minha vida poxa, eu não... Acho que todos que passaram pela sua vida foram Muito. muito importantes, Agregaram, né? Agregaram Agregaram. muito. E o Felipe e o Diego, que foram os últimos, né? Eles foram assim, sabe, finalizar com chave de ouro. Foram os dois. Então, eles conseguiram extrair o máximo ali de mim e conseguiram tirar o melhor de mim ali, mesmo nos últimos dos últimos, sabe? E sempre acreditando muito no meu potencial. E eu acho que para um atleta, o mais importante dele sentir do treinador é ele sentir que ele pode acreditar. Que tem gente ali por trás que está acreditando junto. Então, eu tive muito isso de todos. Então, todos foram peças fundamentais nesses 18 anos, né, na minha Quero te vida. fazer uma pergunta. Valeu a pena? Muito! Faria tudo de novo, sem dúvida. Assim, sem dúvida. Faria tudo de novo. Faria igualzinho, todos os erros, todos os acertos, assim. Porque tudo fez a Daiane que eu sou hoje. Então, com certeza eu faria tudo de novo. Parabéns. Maravilha, Obrigada. muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito bom, hein? E eu acho, e quando você fala de valer a pena, eu acho que quando eu falo que eu sinto saudade dos treinos mais insanos, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que valeu tanto a pena que se eu tivesse que fazer de novo, eu faria. Te dá saudade. Porque eu tenho saudade, cara, dos treinos mais ridículos, nossa. Que hoje eu me olho assim, eu falo, gente, como é que eu aguentei isso? Como é que eu tive cabeça e corpo pra aguentar esse tipo de... Mas você aguenta, quando você tá preparado, você aguenta tudo. Deixa eu fazer até um... Não,
Já acabou, já. Acabou? Acabou, galera, acabou. É, uma pergunta.